Que a graça e a paz do Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo, da Assembleia de Deus, Rondon. Temos a nossa sede situada ali na rua Mirador, número 506, Caucaia, Ceará. Gostaria, antes de darmos continuidade ao nosso estudo escatológico, queria me dirigir aos dirigentes, aos pastores das nossas congregações, que me ajudem neste propósito, neste canal. Divulgue, não somente visualize, mas reproduza cada vídeo e venha fazer parte desta família. Você não vai estar apenas ajudando o Pastor Ricardo. Nós, com o crescimento deste canal, nós iremos adentrar em muitos e muitos lares, pregando e ensinando a palavra de Deus. Por isso, peço a você, se inscreva, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, faça a sua pergunta, teça o seu comentário. Pense nisso. Amados e amadas, é do nosso conhecimento, biblicamente falando, a existência de pelo menos 8 doutrinas escatológicas. E aqui, nestes vídeos, sem teologizar, estudaremos uma a uma, procurando sempre trazer de uma forma simples, porém esclarecedora, cada uma delas. E a primeira doutrina escatológica, a qual estudaremos, é a doutrina da morte e do estado intermediário. Esta é a primeira doutrina. Nessa doutrina, queridos e queridas, estudaremos primeiro a morte como um agente, segundo, a morte como um ato, e terceiro, a morte como um estado. Mas o que é a morte? De uma forma bem simples, amados e amadas, nós podemos dizer que a morte é a separação física do homem com a terra. Porém, precisamos entender, certo? Nós precisamos entender que essa separação física pode nos levar a uma separação espiritual e eterna de Deus. Sim, pode levar a uma separação espiritual e eterna de Deus. Como, pastor? Simples. Se o homem ele não se arrepender de seus delitos, se o homem não se arrepender dos seus pecados, estando ainda em vida aqui na terra, certo? Aí ele com certeza ele vai perder esta salvação, ele vai passar toda a eternidade longe de Deus. Podemos então dizer, queridos e queridas, que a morte ela é a consequência, certo, da nossa desobediência para com Deus. Desobediência essa que nós conhecemos de có e salteado, que foi praticada primeiramente por Adão e Eva e imputada a cada um de nós. Quando nós falamos da morte como um agente, nós estamos falando do pecado praticado pelo homem. Peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23, apenas a parte A do versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23, o qual nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, queridos e queridas, o agente aqui é o pecado. Sim, é o pecado, pois o pecado ele é o pagador declarado da morte espiritual do homem. De uma forma mais clara, podemos dizer que o homem, em sua estadia aqui na terra, se ele passar toda a sua trajetória vivendo no pecado, trabalhando toda a sua vida apenas na prática do erro e da desobediência a Deus, esse homem está se afastando do dono da vida.
que é o próprio Senhor Jesus, e o seu pagamento, o seu salário vai ser a morte. Mas não estou falando de morte física, estamos falando de morte espiritual. Ou seja, amados e amadas, o agente pecado, certo? O agente pecado, ele é o resultado final da sua morte, e morte eterna. Ele é o resultado final, certo? É preciso que nós entendamos isso. Porém, precisamos deixar bastante claro, certo? Bem claro, que essa morte, ela não é da vontade de Deus, mas ela é uma decisão, ela é uma escolha do próprio homem, por conta do mau uso do seu livre arbítrio. Então, nós vemos aqui que o agente da morte é o pecado, certo? Então, o que é agora o pecado como um ato? O pecado como um ato, amados e amadas, se refere àquele ato salvífico de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 9, vai nos deixar claro isso, certo? Vai deixar bastante claro. Hebreus 2:9 vai dizer: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, porque pela graça de Deus provou a morte por todos. Este provou aqui é o ato salvífico, é o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte como um ato, tem até uma frase em latim que diz: mors absolvit homines. Traduzida para o nosso português, significa a morte absolve a todos. Porém, essa é uma frase bastante usada na advocacia, mas a única morte que realmente absolve o homem é a morte de Jesus. Mas é preciso ele abraçar esta causa, porque Jesus morreu ali na cruz do Calvário, porém ele morreu e ressuscitou, e aquela cruz hoje, ela está vazia para ser preenchida por mim e por você. Somente assim nós abraçaremos também, certo, a morte de Jesus, e estaremos também fazendo este ato redentor que foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, de uma forma simples, estudarmos a terceira parte, a morte como um estado, certo? Nós já vimos a morte como um agente, e o agente é o pecado. Vimos agora a morte como um ato, certo? Eu não pretendo, irmãos e irmãs, me alongar para que não fique muito extenso, certo, este vídeo. Então eu estou dando apenas uma sinopse, um resumo de cada ponto, tá ok? Mas acredito que esteja ficando bastante claro para a amada igreja. Um dos atributos, queridos e queridas de Deus, é a onisciência. E dentro da onisciência, Deus, certo? Dentro da onisciência, Deus elabora, certo? Ele elabora um plano. Ele elabora o homem em sua mente. Ele elabora o homem em seu coração. Ele já sabia que a sua obra-prima viria a pecar. Essa obra-prima aqui é o próprio homem. Mas Deus, dentro da sua onisciência, ele sabia que o homem iria pecar. E justamente por isso, e tão somente por isso, queridos e queridas, ele cria um plano salvífico para o homem. Dentro deste plano está a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua morte e a sua ressurreição é o ápice deste plano. Porém, amados e amadas, como tudo que Deus faz é perfeito,
e tem seus respectivos momentos, Deus, minuciosamente, Ele elabora para a humanidade situações e momentos distintos, para que seu plano seja executado. Com a vinda de nosso Senhor Jesus aqui na terra, nós vemos mais uma, certo, dessas bênçãos, e foram bênçãos incontáveis. Quando Jesus vem à terra, passa aqui um pequeno espaço de tempo, prega a palavra, anuncia o reino, morre e ressuscita, Ele nos traz bênçãos incontáveis, a saber, o estado intermediário dos mortos justos, bem como também dos mortos injustos. Nesse momento, nós podemos ver duas situações bem distintas. A primeira situação, nós vemos um estado intermediário antes da vinda de Jesus, certo? Num segundo momento, nós vemos um novo estado intermediário para os salvos em Jesus. Para que nós possamos entender melhor o que eu vou dizer, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós iremos ler do versículo 19 até o versículo 26, certo? Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante, o qual diz: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Queridos e queridas, percebemos aqui claramente, certo? Nós podemos ver claramente de que nós estamos falando de uma mesma região, ou seja, segundo o Antigo Testamento, tanto o justo quanto o injusto, após a sua morte, eles iam para uma mesma localidade, havendo, no entanto, um limite entre eles, certo? Relatado aqui na Bíblia. Está claro, está notório, certo? E esse limite é um abismo intransponível, certo? Tal localidade ou região, como você queira chamar, no Antigo Testamento, o nome é Seol, certo? Não é Seol, é Seol, porque aqui é uma palavra hebraica, certo? É uma palavra hebraica. Então, tanto Seol como também no Novo Testamento, Hades,
não é Hades, é Hades, porque é uma palavra grega transliterada, certo? Tanto uma quanto a outra tem o mesmo sentido. A diferença aqui é apenas a língua, certo? É apenas a língua. A primeira é uma palavra hebraica e a segunda é uma palavra grega, certo? Uma outra coisa bastante distinta, interessante, é que perdão, é que em um lugar havia choro, havia dor, havia lamentos, isso, certo? Em um dos lados, o Seol, que ali é um pré-inferno, certo? Então ali havia choro e ranger de dentes, e na outra extremidade havia um gozo profundo, de uma felicidade contínua. Vale a pena também nós ressaltarmos, amados e amadas, que a leitura de Lucas aqui, no capítulo 16, certo? Em sua epígrafe diz ser uma parábola, a parábola do rico e Lázaro, certo? Diz ser uma parábola, mas na verdade não o é. Por que não é? Simplesmente porque não se trata de uma modalidade de narração por conter o nome, mas sim de um fato real. Aqui foi um fato real, certo? Narrado na palavra de Deus, ok? Então, quando nós analisamos minuciosamente a Bíblia, certo? Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 35, em Números capítulo 16, versículo do 30 ao 35, Jó capítulo 11, versículo 8, capítulo 17, versículo 16, Salmo 30, versículo 3, Salmo 86, versículo 13, Salmo 139, versículo 8, também Provérbios capítulo 9, versículo 18, Provérbios 15, 24, Isaías 14, 9, também capítulo 38, do 18 ao 32, Ezequiel 31, do 15 ao 17, Amós do 9 ao 12, e também Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos que tanto justo quanto injusto descem às profundezas da terra, havendo porém uma distinção no sentido de que um lado desta região era e ainda o é um pré-lago de fogo. É um estado intermediário de pré-lago, é um local ali onde as pessoas estão em um estado de espera, um local de espera. É um pré-inferno, um pré-lago de fogo, certo? De fogo e enxofre, que é o verdadeiro inferno. E o outro lado, certo? É exatamente o seio de Abraão. O seio de Abraão. Paraíso relatado por Jesus na cruz do Calvário. Porém, amados e amadas, agora com a vinda e morte e ressurreição de Jesus, os mortos justos já não descem mais. Eles sobem. Agora eles sobem para mais perto do seu Criador, do seu Deus. Houve essa mudança, houve essa bênção. Por isso que a palavra vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Por quê? Porque é aquele pré-inferno, aquele local ali, aquele estado intermediário, certo? Era lado a lado com o seio de Abraão, e agora não é mais, certo? Não é mais. Nós veremos agora, queridos, uma segunda situação que vale a pena a gente falar, certo? Essa situação que é depois exatamente da ressurreição de Jesus, o qual eu já disse aqui, certo? Quando Jesus, ele morre e ele desce às profundezas da terra, ele vai tão somente buscar os justos. Tanto é que nesta ocasião alguns destes mortos são ressuscitados,
né? E foram vistos ali em Israel, Jerusalém, certo? Então eles são ressuscitados, alguns desses mortos, ok? Por que eles são ressuscitados? Porque eles são exatamente o cumprimento, certo? Da prefiguração da festa das primícias, que viria a se cumprir em Jesus Cristo. Isso nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 em diante, o qual nos diz assim a palavra do Senhor: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Percebam aí, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Palavra maravilhosa, queridos e queridas. Uma palavra que nos deixa alentados, uma palavra que nos mostra com clareza a bênção. E a bênção aqui conquistada por conta desta ressurreição de Jesus é exatamente que a partir daquele momento o seio de Abraão já não fica mais paralelo ao Seol, não fica. Ele vai subir, certo? E o seio de Abraão, ele foi levado aos céus. Por isso, de uma forma futurista, Jesus ele vai dizer ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, queridos e queridas, Jesus iria descer às profundezas da terra, às mansões dos mortos, e quando saísse de lá, ele traria consigo os salvos pela fé. Os salvos pela fé. Deste momento em diante, amada igreja, Jesus inaugura o paraíso. O seio de Abraão passa agora a levar o nome de paraíso, porque está próximo do seu Criador, está próximo do seu Redentor. Quanto aos mortos injustos, eles permanecem lá. Simplesmente nada houve de mudança. Eles continuam lá, certo? Nas profundezas da terra, e de lá só sairão para o lago de fogo, que é o verdadeiro inferno. Ok? Então, peço que você veja uma vez, duas vezes esse vídeo e analise as leituras, para que você possa, analise aquela sequência de leituras que eu dei, para que você possa ter um entendimento melhor, tá ok? Eu não posso me alongar, porque não é gostoso, não é prazeroso ver um vídeo muito longo, tá bom? Então, repito, sem teologizar, nós vamos procurar aqui de uma forma bem simples, repassar cada doutrina escatológica, tá ok? Peço mais uma vez a você que está passando aqui pela primeira vez, que você venha fazer parte desta família, se inscreva, clique ali no sininho de todas as notificações, dê o seu like, não custa nada, você não paga nada, e você vai estar me abençoando. Queridos, aqui a gente se prepara para passar esses estudos. Então, a forma de você me abençoar não é com dinheiro, é você assistindo, compartilhando, dando seu like e tecendo o seu comentário. E a você que se inscreveu agora por último, por conta do último vídeo, a você o meu muito obrigado, certo? O meu muito obrigado. Quero aqui agradecer também aos irmãos, né, que estão me apoiando nessa empreitada, certo? O meu muito obrigado a você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.